Queridos, eu quero que você fique de pé, pega a Bíblia, abra comigo no livro de Mateus. Você sabe que eu vou ler um versículo que nós lemos muito aqui no Tadel. Todo o Tadel nós lemos muito. Mateus, capítulo 28. Esse versículo é um versículo bom de você decorar, o 19, mas eu quero ler a partir do 18. Para quem quer ser um ganhador de almas, ele precisa decorar esse versículo. Mateus 28, 19. Acredite no que eu vou dizer para você, não existe nada para Deus mais importante do que almas. Não é, se você quer agradar o coração de Deus, ganhe e cuide de almas. Certa vez, Jesus olha para um dos seus discípulos, Pedro, e faz uma pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Ele olha novamente para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? 3 vezes ele fez essa pergunta e disse para Pedro a resposta, se fosse: sim, Senhor, eu te amo. Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. E ele disse assim: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Se tem uma forma de nós demonstrarmos o amor que nós sentimos por Deus, é cuidando daquilo que Deus dá mais valor, que é almas. Tudo isso é lindo e importante para Deus. Equipamentos novos, púlpito novo, igreja limpa, igreja arrumada, uma boa estrutura. Tudo isso aqui para Deus é importante, mas nada é mais importante do que vidas. Nada. Então nós que somos chamados e treinados, e nós devemos glorificar a Deus, porque nós temos a revelação de Deus, que precisamos ter isso cada dia mais latente no nosso coração, esse desejo de sermos um ganhador de almas. Querido, ore. Eu também oro ao Senhor todos os dias: Senhor, eu preciso de compaixão, eu preciso de amor por almas no meu coração. Porque nós somos tentados a nos tornarmos cada dia mais insensíveis. Os programas de televisão horrorosos que passam, coisas horrorosas que vão passando, nós vamos nos acostumando com tantas coisas ruins, e aquilo vai deixando o nosso coração endurecido. E quando nós olhamos alguém que precisa de Jesus, aquilo começa a se tornar até indiferente para nós. E isso não pode acontecer. Nós precisamos ter um coração cheio de compaixão. Amém, igreja? Então ore: Senhor, me dê um coração igual ao teu, um coração que ama, um coração quebrantado por almas. Então, você vai projetar, querido? Mateus capítulo 28, versículo 18. Ele diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse... É isso? 18? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Foi-me dado toda. Tem alguma coisa ainda então na mão do diabo? Não. Se toda a autoridade está nas mãos de Deus, não sobrou nada para o diabo. Escute o que eu vou dizer. Deus, ele pega a autoridade que pertencia e que estava na mão do diabo quando enganou o homem. Ele toma de volta. E agora ele vai confiar à sua igreja essa autoridade. Versículo 19 diz, olha só, é uma continuação. Primeiro ele diz que a autoridade foi dada a ele. Agora ele diz, portanto, ou seja, ele está falando que uma coisa está ligada à outra. Quando ele diz, portanto, ele está querendo dizer, eu tenho toda a autoridade. Portanto, ele diz, vão
e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os, está falando de discipular eles, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Digam amém. Digam glória a Deus, querido. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite tão especial e por esses amados irmãos que estão aqui, Senhor, para receber da Tua palavra e para aprender, Senhor, a se tornarem grandes líderes, ó Pai. Eu estou aqui com meu coração aberto, disposto, Senhor, a ser ministrado por Ti, Senhor, e ser usado por Ti. Toma-me em Tuas mãos, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Toma o seu lugar, querido. Eu quero falar essa noite um pouco sobre cura e libertação dentro da célula. Por quê? Porque eu preciso entender. Deus está direcionando essa igreja e trazendo estratégias para essa igreja avançar no reino de Deus. Nós somos como um exército. A palavra do Senhor diz em 2 Reis ou 1 Reis capítulo 6, 1 Reis capítulo 6, que o rei da Síria, ele armava em tal lugar um acampamento. Ele armava em um lugar para pegar o quê? Para pegar os filhos de Deus. E a Bíblia diz que então um homem tinha a revelação, Elias tinha a revelação daquilo que estava acontecendo. Então Elias, ele ia lá e ia até o rei de Israel e falava assim: não vai por ali, porque ali o rei da Síria está esperando com uma emboscada para pegar vocês. Ou seja, a autoridade foi dada para Elias como profeta para quebrar a estrutura que o diabo estava usando para paralisar a obra de Deus. E você sabe que a célula é uma estrutura que Deus nos deu para nós ganharmos vida e para que o reino de Deus possa avançar na terra. Nós somos líderes chamados por Deus. Deus está dizendo que, na verdade, esses 2 versículos que nós lemos é uma palavra de encorajamento de Deus para nós, dizendo assim: olha, eu tenho total autoridade nos céus e tenho autoridade na terra, mas eu dou a vocês agora, para vocês poderem ir e levantar discípulos, batizar essas pessoas e ensinar a elas o que a minha palavra diz. Por isso que ele diz: eu tenho autoridade, portanto agora vocês vão. O Senhor está dizendo que a igreja foi levantada não para ficar comendo papinha dentro do barco de prazeres, mas sim para sairmos como um bote salva-vidas para resgatarmos aqueles que estão se afogando. É isso que nós precisamos fazer como igreja do Senhor. A igreja é um bote salva-vidas e não um barco de prazeres. Digam amém, queridos. Amém. Então, quando a Bíblia diz assim, olha, ide, o que nós precisamos entender? Que a igreja precisa resgatar e entender o poder que ela tem. A igreja, ela tem um poder fenomenal, extraordinário, de quebrar toda fortaleza e principado, toda ação diabólica, e Deus vai usar este poder da igreja para levar até nós, para trazer até nós todos os oprimidos do diabo. Todos os oprimidos do diabo. Então, esse versículo que foi dado toda a autoridade, ela está falando de 2 coisas importantes aqui. Ela está falando de poder e está falando de autoridade. Eu tenho poder e tenho autoridade. Diga assim: eu tenho poder e tenho autoridade. Oh, querido, que coisa maravilhosa. E é gostoso quando você sabe que tem poder e autoridade, né? Não é gostoso quando você expulsa demônios? Não é gostoso, né? Dá um negócio, vai ser, né? Vai ser do outro planeta, meu. Né? Chega o cara e fala: fica quieto. Põe a mão para trás. Né? Dá vontade de você brincar até com ele. Senta, rola. Né?
Eu estou falando que dá vontade, não estou falando que eu faço. Dá vontade, não dá? Quando ele fica quieto, você vê o tamanho do poder que está sobre a sua vida. Você sabe que aquele poder não é seu, mas você sabe que você naquele momento é o embaixador de Cristo, e que no mundo do Espírito ele tem que respeitar você. Aquele principado, aquela potestade tem que se dobrar perante o poder que está sobre a sua vida, porque você ali é um representante de Jesus Cristo. E na célula, queridos, é o lugar que Deus nos deu para nós exercermos esse poder e essa autoridade. E eu não estou falando apenas de expulsar demônios, mas a nossa célula, ela tem um nome. Qual que é o nome das nossas células? Casas de Milagres. Casas de Milagres. Deus nos deu poder para operar milagres dentro das casas de milagres, sim ou não? Sim! Então nós temos que exercer este poder e entender agora o que significa este poder na nossa vida. Cristo diz: eu tenho total poder e tenho total autoridade. Isso tipifica os 3 ofícios do Senhor: profetas, sacerdócios e reino. O Senhor era profeta, o Senhor era um sacerdote que nos representou, e o Senhor é rei. E isso agora ele transfere a nós. Por quê? 1 Pedro 2,9, que diz que nós somos reinos e sacerdotes. O que o Senhor está querendo dizer é que o poder que ele tem foi transferido para a igreja. Este poder agora, ele precisa ser usado. Você precisa ser usado, ser ousado e deixar ser usado por Deus. Eu estava falando com a minha esposa, tem pessoas que ela entra num lugar e ela fala assim: ó, puxa, a obra aqui não cresce de jeito nenhum, porque o principado domina esse lugar, né? A obra não anda, não caminha, querido. Na verdade, o que precisa é alguém se levantar com autoridade e exercer o seu chamado, o poder que Deus colocou sobre as pessoas que lá estão. Se o Senhor ele tinha esses 3 ofícios de profeta, sacerdócio e rei, nós também temos. E o que representa cada ofício dele? Para que serve? O que acontece com o profeta? O que é o profeta? O profeta é aquele que apresenta a Deus para o homem. Ele fala em nome de Deus. Profeta. Quem aqui fala em nome de Deus? Quem aqui? Amém? Você é um profeta, meu irmão. Você é um profeta. Deus colocou a palavra dele na sua boca. Está na sua boca. Me lembro como o dia de hoje, estou numa igreja, chegando no evangelho, estou fresquinho ainda, estou cheirando o bebezinho ainda, estou segurando na mão assim, vem uma pessoa, uma profeta entregar e fala assim, que Deus ia me usar, e eu falei aqui: Senhor, como o Senhor vai me usar, Senhor? Quem sou eu? Não sei falar nada. Se eu fosse assim, só precisa abrir a boca, porque é o meu Espírito que vai falar na tua boca. E isso é para todos que estão aqui. Nós não temos que ter medo. Tudo que nós precisamos fazer é exercer esse poder e essa autoridade que Cristo, como cabeça, passou para o corpo, que é a igreja. Ele diz: vocês têm o poder agora, ide. Por isso que ele diz: ide. Por isso que Jesus diz: ide, curar enfermos, expulsar demônios. Querido, como que a igreja vai expulsar demônios e vai curar enfermos se ela não tem autoridade? Se ele diz: ide, curar enfermos e expulsar demônios, é porque a autoridade está sobre a igreja. A autoridade está sobre as pessoas que amam e que servem a Cristo Jesus. Quantos aqui creem? Diga amém, queridos. Então o profeta é aquele que vai apresentar Deus para o homem. O que o sacerdote vai fazer? Ele vai apresentar o homem para Deus. Por isso que nós também somos sacerdotes. Por isso que ele diz isso, que hoje nós somos reinos e sacerdotes. Porque nós hoje
como líderes de célula, como membros, como pessoas cristãs que estamos aqui, o que nós temos que fazer quando nós oramos? Nós estamos apresentando o homem para Deus. Senhor, toca naquela pessoa, Senhor, salva aquela pessoa. Quando nós estamos apresentando esses Natanaéis diante do Senhor, nós somos como sacerdotes, representando eles, intercedendo por eles, estamos indo diante deles, Senhor, ó Senhor, salva eles do pecado, tira eles do inferno. Neste momento nós estamos fazendo um papel sacerdotal, como Cristo fez. E qual o outro papel que é o rei? Ele apresenta o quê? Quem representa o rei? O rei, ele tem uma representação de autoridade. É o que determina a autoridade, que é o que o Senhor nos diz. Por isso que ele diz que nós somos reinos e sacerdócio. Sacerdócio real. Está falando de autoridade. Deus deu poder e de curar enfermos, expulsar demônios. A igreja precisa exercer o seu papel. Quem está lá na célula, está acontecendo alguma coisa lá que está saindo fora do controle, começa a determinar no mundo espiritual isso. Senhor, o Senhor nos deu poder, Senhor, e essa ação maligna que está sobre essa pessoa vai ter que bater em retirada da vida dela. Clame, expulse demônios. Eu não estou falando para você, não vai sair daqui e amanhã fazer uma sessão de descarrego lá. Amém, querido? Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que você tem que ter a maturidade de entender que tem algumas coisas que o diabo segura. E quando ele segura, você tem que exercer o seu papel sacerdotal, o seu papel de reino e o seu papel de profeta. Porque ele passou isso para a igreja, ele passou esse ofício para a igreja, que é o corpo de Cristo. Nós temos que exercer esse espírito profético para proclamar a palavra de Deus. Precisamos proclamar, precisamos falar. Por isso que há uma insistência, queridos, assim dizendo assim: olha, você precisa convidar pessoas, você precisa falar do amor de Jesus para as pessoas. Não tenham vergonha, não tenham vergonha de nada, não tenham vergonha de falar do amor de Jesus, queridos, não tenham vergonha, porque Jesus diz o quê? Aquele que tiver vergonha de mim, eu também vou ter vergonha dele diante do Pai. É isso que vai acontecer. Nós não temos que ter vergonha, temos que falar. Jesus quer fazer uma obra na tua vida. Olha, tem uma reunião ali que eu vou na casa tal, eu queria que você fosse, eu queria muito que você fosse, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Você crê em Deus, querido? Você crê no que Deus pode fazer na vida de uma pessoa? Então você pode dizer: eu tenho certeza que Deus vai mover na tua vida. Lembra da menininha que trabalhava na casa de Naamã? Ela olha aquele homem leproso e fala: eu tenho certeza que se você estivesse lá em Israel, ia ter um homem que ia curar você. Escrava, então serva, né? Estava lá, dentro da casa, abriu a boca e trouxe salvação na vida de um homem. Porque ela disse: eu tenho certeza que existe alguém que pode trazer cura para a sua vida. E nós precisamos fazer isso, queridos. Porque aquela menina representa a igreja, que vai exercer o seu papel usando autoridade. Deus vai fazer na sua vida, Deus vai se mover sobre você. Mas a igreja, ultimamente parece que a igreja, ela tem medo das coisas não acontecerem. Olha, outro dia eu estava lá lavando louça e Deus falou comigo. O Senhor falou comigo. Eu lavando lá aquela louça, quase parei tudo. E sabou em minha mão, falei: eu vou anotar. E eu querido, quer que Deus fale com você, vai lavar louça. Brincando. Já falando assim: eu preciso ser mais ousado para orar. Mas às vezes bate aquele medo dentro de falar assim: olha, eu profetizo cura na sua vida. E Deus estava falando algo comigo e falou assim: tudo que você precisa fazer é orar. Ore. Quem vai fazer, sou eu ou o Espírito Santo? E se ele não fizer, quem é que não quis fazer, eu ou o Espírito Santo? Deus disse: ore. Ore. Ore e creia. Tem coisas que não vai acontecer naquele exato momento, mas depois a pessoa vai vir com resposta. E tem coisas que às vezes o diabo vai blefar e vai querer te desestimular. Deus falou isso no meu coração.
E aí Deus me trouxe na memória, um dia que eu entrei num centro de Umbanda lá para poder orar para uma pessoa, e eu orei para aquela pessoa, e eu falei, melhorou? A pessoa falou assim, não. O diabo tentou me envergonhar, só que na outra reunião que eu fui lá, ela estava lá, e ela falou assim, então, eu tenho que te confessar um negócio. Sabe que eu estou aqui de novo? Porque aquele dia que você orou, eu melhorei sim. Então, às vezes você fica com medo de que Deus não vai fazer, mas nós não temos que ter medo se Deus vai ou não fazer. Nosso papel é orar, nosso papel é profetizar e falar que Deus faz, porque Ele faz. Então a igreja precisa começar a entender que muitas vezes nós vamos passar por um momento de batalha espiritual. E o diabo está segurando algo e a gente está complacente com aquilo, a gente está deixando ele segurar, o mover na vida das pessoas, a salvação na vida das pessoas. O diabo está roubando e a gente está dormindo, está achando que aquilo é algo normal. E muitas vezes a gente joga a culpa na pessoa, por quê? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Às vezes a pessoa está forte, às vezes a pessoa está fraca, às vezes ela está forte, está fraca, e a gente fala assim, essa não quer nada com Deus. Só que às vezes não é a pessoa que não quer, é o diabo que está lutando para tirar aquela pessoa. E nós temos que exercer aí sim esse papel, essa autoridade que Deus nos deu, esse papel de ser profeta, esse papel de sacerdócio, de interceder diante de Deus, e esse papel de rei, de chegar diante de Satanás e dizer, Satanás, eu determino que você solte essa alma, porque Deus nos deu essa autoridade. Ele diz, vocês vão pisar sobre serpentes e escorpiões. Ele deu. Sabe por que o diabo é tão furioso com você, querido? Porque ele queria aquilo que eu e você temos. Ele queria essa autoridade que nós temos, que Deus nos deu. Ele queria para ele, só que ele queria tomar. Deus nos deu, ele queria roubar de Deus. Deus foi lá e use. Deus diz, a toda autoridade foi me dada, nos céus e na terra, portanto ide. O que ele está querendo dizer? Vai, e vocês vão operar no meu nome, vocês são meus representantes. Oh, querido, que coisa linda. Um meu representante. Nós falamos no nome de Cristo. Nós somos representantes de Jesus. Então nós temos autoridade sim. Agora, autoridade sem espírito é derrota na certa. O que eu estou querendo dizer? Não vou poder exercer autoridade se a minha vida não é uma vida onde eu sou cheio do Espírito de Deus. Se eu vivo de qualquer forma, se eu vivo debaixo de pecado, não vem com aquele papo que você tem autoridade que não tem autoridade. Eu preciso, como líder, se eu quero ver minha célula crescendo, se eu quero ver as coisas acontecendo na minha vida, eu preciso caminhar como um verdadeiro cristão. E se eu caminho como um verdadeiro cristão, a autoridade do Senhor está sobre a minha vida. E eu tenho poder e vou ter autoridade para exercer aquilo que eu estou falando. Agora, se a minha vida não é uma vida reta diante de Deus, eu posso até apanhar do diabo. E não é isso que Deus quer para nenhum de nós. Amém, queridos? Agora, use o ofício real, querido, para desfazer toda a obra do diabo na vida das pessoas. Use. Use. Você também, deixa eu falar uma coisa, estava falando hoje à tarde com o pastor. Eu não sou a favor daquelas pessoas que ficam brigando toda hora com o diabo. Porque eu sempre falo, querido, você vai mexer no ninho do marimbondo, você vai tomar ferroada, sim ou não? Mas você não precisa ficar toda hora brigando com ele, você vai ter o entendimento. Eu não fico toda hora, você pensa que todo dia eu estou lá, Satanás, eu te repreendo, Satanás isso, Satanás isso. Não, eu prefiro ser um adorador, buscar Deus, adorar Deus, e Ele me esconder debaixo das asas. Mas quando eu percebo que o leão está querendo comer uma ovelha, aí eu tenho que exercer o meu papel sacerdotal, de reino e de profeta de Deus. Estou falando de reino que dá até vergonha de falar o papel de rei, né? Mas nós somos como príncipes diante de Deus. Como existe principados do diabo. Amém? Os filhos do diabo são os príncipes deles lá. Nós somos os príncipes de Deus. Nós temos autoridade, temos poder. Então, você não precisa estar toda hora brigando com o diabo, mas você como líder, você precisa proteger aquilo que Deus colocou nas tuas mãos.
Você precisa orar, você precisa ter vida com Deus. Seja as suas ovelhas, seja na tua família, na tua casa, seja com quem for, exerça o papel espiritual. Nós estamos no mês de Natanael, querido. É tempo da igreja se levantar e exercer esse papel. Se Cristo tem o poder, Satanás já não tem mais poder para segurar. Satanás, ele blefa, acredite nisso. Satanás tem poder contra as pessoas do mundo. A ela tem poder, ele tem poder. Mas na nossa vida, ele não tem poder, acredite nisso. Amém? Amém? Você é livre, eu sou livre. Sobre a minha vida e sobre a tua vida, ele não tem mais poder. Ele tem poder sobre o mundo. Mas Jesus está falando, nós estamos falando aqui de quem é cristão. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Portanto, ide. Esse ide é para filho. É para quem já é salvo. O diabo já não tem mais poder sobre a sua vida e sobre a minha vida. O diabo já não domina mais a mim, não domina mais a você. Então, agora nós temos o poder de nos dominar. Por isso que nós hoje temos poder para falar não para o pecado. Eu não concordo com aquele crente que fala assim: olha, eu não aguentei, olha, o diabo me enganou. Enganou porque você deixou. Porque o diabo já não tem mais poder sobre a sua vida. Para quem não conhece é uma coisa. Agora, para quem conhece, queridos, nós temos o poder para dizer não na cara do diabo. Nós temos o poder para falar: seu derrotado, sai de perto de mim. Seu derrotado, sai de perto da minha família. Seu derrotado, sai de perto das ovelhas da minha célula. Sai de perto, eu te ordeno. E ele vai sair, em nome de Jesus Cristo. Amém? Mas a Bíblia diz o quê? Que nós, Mateus 22, 29 diz o quê? Que nós erramos por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais por não conhecer o que? As Escrituras. O que ele está querendo dizer? Você não lê, você não sabe o seu direito, então você erra por não conhecer as Escrituras. E vocês erram por não conhecer o poder de Deus. Que poder? O poder que flui na minha vida e na sua vida. Tem muito poder. Por isso que nós não devemos deixar o diabo roubar nossa família. O diabo não vai roubar nossas finanças. O diabo não vai roubar as nossas ovelhas. O diabo não vai tocar em nada que é nosso, porque o poder de Deus está sobre nós. E uma vez que nós entendemos e tomamos posse disso, acabou. Amém? Acabou. Então, fique de pé que eu preciso acabar, mas eu queria ler alguns versículos com você. Depois você pode anotar se você quiser ler em casa. Mas 1 Coríntios 6,17 diz o quê? Aquele que se une com o Senhor, aquele que se une com o Senhor é um só espírito com Ele. O que isso está querendo dizer? Você se uniu com o Senhor? Amém, querido? Então eu e você somos um só com o Senhor. Por isso que Ele age poderosamente na nossa vida. Nós não temos que ter medo. Quem vai fazer é Deus. É o Espírito que está dentro de nós. Olha, às vezes, pegue isso para finalizar. Nós temos medo e vergonha de falar para as pessoas. Porque muitas vezes nós chamamos assim: eu vou falar e a pessoa não vai. Eu vou falar, a pessoa não vai aceitar. Eu vou falar, querido, nós só precisamos falar, acredite nisso. É básico assim. Porque eu posso ficar 3 horas falando com uma pessoa. Eu não tenho o poder de convencer ela. Quem tem esse poder? O Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez nós fomos, eu e a pastora, fomos chamados para ir numa casa de uma mulher que estava com câncer terminal. Acredite, nós falamos 2 horas sem parar. Até porque ela quase não tinha força para falar. Eu me preocupei em falar cada detalhe, a importância dela aceitar a Jesus. E eu digo para você que eu estava com 100% de confiança de quando fazer o apelo para ela aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E quando eu fiz o apelo, ela olhou para mim e disse assim: não quero aceitar a Jesus. Eu acho que o meu semblante mudou na hora. Eu não, naquele momento disse: eu não posso falar mais nada, eu não vou conseguir falar mais nada. Porque se nem o Espírito convenceu essa mulher, quem sou eu para convencer? Eu e minha esposa saímos,
batemos a poeira que estava nos nossos pés da casa daquela mulher e fomos embora. 2 dias depois aquela mulher morreu. E eu acredito que ela morreu sem Cristo Jesus. E eu não tenho peso e nem culpa pela vida dela, porque o nosso papel foi feito: falar. Fale e deixe todo o resto na mão do Espírito Santo. Amém? Deixe na mão do Espírito. Exerça o teu papel e deixa Deus exercer o papel dele. Amém, queridos? Levante suas mãos assim. Pai, muito obrigado por essa noite. Que o Senhor continue trabalhando poderosamente na nossa vida. Que o Senhor possa derramar da tua graça, dos seus ensinamentos e da tua revelação. E nós possamos continuar crescendo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, essa igreja nasceu para avançar. Avançar sobre o território inimigo e tomar, resgatar as vidas que lá estão, Senhor. Enquanto eu oro, o Senhor, ó Pai amado, me traz a história de Davi, Senhor, ó Deus, quando em Ziclag, Senhor, eles acabam com aquela cidade, Senhor. E Davi sai agora para resgatar, Senhor, as suas famílias. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós como igreja sairemos para resgatar os nossos irmãos. Nós não vamos deixar o diabo roubá-las. Nós vamos deixar, Senhor, essas pessoas ir para o inferno. Nós somos a igreja, o poder está sobre ela, a autoridade está sobre ela, Senhor. Não nos falta nada, Senhor. O Senhor não tem deixado faltar nada para esse ministério. O Senhor tem dado aquilo que há de melhor. O Senhor tem equipado a igreja com aquilo que há de melhor, para que essa igreja possa ir e tomar das mãos de Satanás aquilo que pertence ao Senhor. Então use cada vida que está aqui nessa noite, Senhor. Derrame autoridade e poder, ó Pai querido, e convence cada um de nós, Senhor, que essa autoridade e esse poder que está sobre nós é para ser usado. Assim como em Atos dos Apóstolos, o Senhor diz, Senhor: não vos ausentei de Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Nós já fomos revestidos desse poder. Agora nós vamos ir e pregar o evangelho a toda criatura, Pai, e fazer discípulos de todas as nações. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Despede agora a tua igreja debaixo da tua paz e da tua bênção. Leva cada um de volta para a sua casa. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus.